Verificação de quórum. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Convido o vereador Amarildo para a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, boa noite, vereadores, assistência. Eu gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência, já que estamos no Estado laico, e por ser eu o presidente da Comissão de Igualdade Racial e Religiosa, e diante de tantos os pedidos que me foram feitos, se o senhor permitiria que eu fizesse aquela oração do Pai Nosso, que a gente aprende desde pequenininho. À vontade, vereador. Aqueles que quiserem acompanhar são bem-vindos. O Deus é um só, a igreja está dentro de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, meu presidente. Leitura da sessão a ata da sessão anterior. Aos 12 dias do mês de março do ano 2014, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores em sessão ordinária sob a direção do presidente Ney Marins, compondo a mesa com os vice-presidentes Capitão Nelson Isa e os secretários José Carlos Vicente Geiso. Compareceram os demais vereadores que compõem o Legislativo, exceto os vereadores Marco Rodrigues, Ivan Aguiar e Diego Sampaio. Havendo o número legal, foi aberta a sessão. O vereador Amarildo Aguiar leu a Bíblia em Provérbios 8, 12 a 17. Logo após, foi aprovada a ata da sessão anterior sem discussão. Constou do expediente as seguintes matérias. O vereador Armando Marinho, requerimento de informações 66 e 67 de 2014, moções de felicitações 017, 18 e 21 de 2014. Vereador Giovanni Raiz de Sol, requerimento 146 de 2014 e requerimentos de melhoramento de ruas. Ainda do vereador, projeto de lei 5556 de 2014. Do vereador Russo da Marmoraria, moção de felicitação 026 de 2014. Do vereador Tiago da Marmoraria, projeto de lei 53, 54, 42, 43 e 44 de 2014, requerimentos de melhoramento de rua e construção de creche. Do vereador Amarildo Aguiar, projeto de lei 49, 50 de 2014 e os processos 176, 170 e 170 de 2014 do Ministério da Saúde. A seguir foi verificado o quórum, confirmando suas presenças e ausências iniciais. Na ordem do dia, inicialmente, foi aprovado pelo plenário requerimento 001 de 2014, solicitando urgência para apreciar as matérias que especifica. Ato contínuo foi votado e aprovado por 20 votos favoráveis e nenhum contra. Em votação nominal, projeto de resolução 011 de 2014, oriundo da mesa diretora, que constitui comissão de inquérito visando apurar possíveis irregularidades nos serviços prestados pela concessionária de serviço público ampla, com a seguinte composição: presidente Jorge Mariola, primeiro vice-presidente Ney Marins, segundo vice-presidente Ricardo Pericá, relator Alexandre Gomes, membro Russo da Marmoraria, Dudu do Catarina, Alessinho e Marco Rodrigues. Em seguida foram votados em votação nominal e aprovados com 21 votos favoráveis e nenhum contra as seguintes matérias: mensagem 017 de 2013, oriunda do Poder Executivo, que altera a Lei 021 de 2013, que institui o Fundo Especial de Recuperação de Ativos e Investimentos Municipais. E a mensagem 040 de 2013, oriunda do Poder Executivo, que extingue na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente a Subsecretaria de Meio Ambiente e cria na estrutura da Secretaria de Infraestrutura a Subsecretaria de Concessão e Licenciamento, ambas com os pareceres favoráveis das comissões pertinentes. O vereador Jorge Mariola e Ricardo Pericá não participaram da votação da mensagem 017 de 2014. Vereador Alexandre
não participou de nenhuma votação. A seguir, na tribuna, o vereador professor Paulo teceu comentários sobre a comemoração do primeiro dia municipal de incentivo à leitura e lamentou a ausência do prefeito Neilton Mulim, ressaltando a importância do dia. Pela ordem, o vereador Jorge Mariola convidou os vereadores para a audiência pública para discutir a ampla na próxima segunda-feira, revelando que divulgará a audiência em todo o município, especialmente no Alcântara, para ouvir a população. Em seguida, foi feito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-servidor da Câmara, Ricardo Laudino, requerido pelo vereador Marlos Costa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 20 horas, sendo convocada outra no horário regimental. Júlio César Feliz da Silva, lavreia presente, que vai assinada pelo presidente, secretários e demais vereadores. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário a leitura do expediente. Ofício 014 de 2004, do vereador Jorge Mariola, endereçado ao comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa. Assunto: destacamento de viatura. Senhor Tenente Coronel, venho só, não na qualidade de autoridade civil, mas de companheiro de causa, requisitar o representante desta entidade da federação, em sua pessoa, o destacamento de uma viatura de forma permanente para o polo gastroclínico no horário noturno. O polo gastronômico é o único centro de entretenimento no centro de nossa cidade, sendo frequentado por mais de 500 pessoas em média, a partir das 18 horas, apesar do funcionamento também ser durante o dia. A parte noturna é considerada pelo comerciante e os usuários horário de maior risco, visto a violência que permeia numa crescente astutadora em nossa cidade. Colocamos à disposição para corroboração de informações e pedidos hora realizada. Com voto de estima e confiança na diligência do senhor coronel, assegurança a vossa senhoria tratamento equivalente às demandas ora elencadas, solicita providências. Atenciosamente, Jorge Mariola. Requerimento 087, Marco Rodrigues, solicitando a conclusão do recapeamento asfáltico da Travessa Eloy, em Santa Catarina. Requerimento 088, Marco Rodrigues, solicitando o recapeamento asfáltico da rua Mark Clark, Santa Catarina. Requerimento 089, Marco Rodrigues, solicitando recapeamento asfáltico da rua Antônio Bragança, Santa Catarina. Requerimento 090, Marco Rodrigues, solicitando recapeamento asfáltico da rua Cedopiro Freire Ribeiro, Pita. Marco Rodrigues, requerimento 091, rua Olga Medeiros, Santa Catarina. Requerimento 092, Marco Rodrigues, solicitando recapeamento asfáltico da Travessa Carlota, Pita. Rua Guilherme de Freitas, Pita, Marco Rodrigues, requerimento 093. Requerimento 094, Marco Rodrigues, Lourenço Barreto, Pita, São Gonçalo. Requerimento 095, Travessa Capela, Santa Catarina, Marco Rodrigues, requerimento 095. Requerimento 096, Marco Rodrigues, Praça do Gesso, Santa Catarina. Requerimento 097, Rua Ana Vidal, Santa Catarina. Projeto de Lei 046, Alexandre Gomes, dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação pelas unidades de saúde e demais órgãos municipais no caso de atendimento às pessoas vítimas de violência doméstica ou maltratos e da outras providências. Projeto de Lei 047, Alexandre Gomes, dispõe sobre o direito à exploração de serviços de táxi, regulamenta a transferência da outorga a terceiros e a sucessores
legítimo e da outras providências. Projeto de Lei 048, Alexandre Gomes, dispõe sobre a redução da carga horária de trabalho sem redução dos vencimentos do servidor municipal responsável por pessoas com necessidades especiais. Projeto de Lei 045, Alexandre Gomes, dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental. Requerimento 020, Marco Rodrigues, solicita o reparo dos brinquedos das grades de proteção da Avenida Lúcio Tomé Feiteira. Requerimento 121, Marco Rodrigues, solicita recapeamento asfalto da rua Júlio Moreira da Cunha, Morro do Castro. Requerimento 122, Marco Rodrigues, solicita reforma e manutenção de brinquedos de proteção da Praça do Barro Vermelho. Marco Rodrigues 123, solicita recapeamento asfalto através do Dr. Pio Borges. Giovanni Raio de Sol, requerimento 148, drenagem e pavimentação para a rua Deputado Joaquim da Silva Rosa. Requerimento 149, Giovanni Raio de Sol, drenagem e pavimentação para a rua Deputado Samuel Libani. Drenagem e pavimentação para a rua Deputado Silva Santos, no bairro Conjunto da Maria. Projeto de resolução 012, vereador Zé Carlos Vicente consegue o título do mérito legislativo Mané Garrincha ao senhor Nélio Martins. Projeto de lei 051, Diego Sampaio. Projeto de lei 057, Giovanni Raio de Sol, dispõe sobre a adaptação de um computador para utilização de pessoa portadora de deficiência visual em lan house, cibercafés e estabelecimentos similares. Moção de aplauso 029, vereador Zé Carlos Vicente. Moção de aplauso ao vereador José Vicente Filho de Niterói por sua investidura na presidência do PROS, no Diretório Municipal de Niterói. José Vicente Filho. Moção de aplauso 030, José Carlos Vicente. Moção de pesar 030. Moção de pesar a família de Flávio da Costa Carvalho. Moção de aplauso 031, vereador Maciel. Moção de aplauso do vereador Maciel ao vereador Zé Carlos Vicente. Vou ler a justificativa, hein? Homenageá-lo tem sentido histórico para esta Casa Legislativa, já que o mesmo tem pautado sua vida profissional de maneira irrepreensível, sendo considerado uma das reservas morais dessa Câmara Municipal de São Gonçalo. Vereador José Carlos Vicente tem tido uma atuação digna, sempre a serviço de boas causas. O excelentíssimo, a par de sua ilibada conduta moral e ao curso de anos, como um dos vereadores mais atuantes, é uma figura de expressão na arte de legislar, sempre na vanguarda das causas que sustentam as esperanças das desigualdades humanas, um homem justo e perfeito pela retidão e honestidade de suas ações. Num gesto de reconhecimento e gratidão, lhe presta essa homenagem retribuída com essa moção de aplauso, para que sinta o quanto esse legislativo sente honrado em poder homenageá-lo e tê-lo como amigo e parceiro. Sala das Sessões, 13 de março, vereador Maciel. Moção de aplauso 032, vereador Zé Carlos Vicente. Requer a mesa ouvido do outro plenário, seja enviado moção de aplauso ao vereador Paulo Bagueira de Niterói por sua investidura na presidência do Partido Solidariedade. Projeto de lei 058, Lecim, fica inserido no calendário de datas comemorativas do município de São Gonçalo o dia da Tai Chun Chan e do Xin Kun, a ser comemorado no último sábado do mês de abril. Lido o expediente, senhor presidente.
Vereador Alexandre Gomes, primeiro orador. Estão de ordem. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, assistência. Subo essa tribuna só para parabenizar o nosso querido vereador José Carlos Vicente. É uma pessoa de uma grande experiência, que essa grande experiência que ele adquiriu nessa longa data de vida, ele também retribui a experiência dele passando para outros colegas. Digo isso porque no meu primeiro mandato eu consegui, graças a Deus, de ter o José Carlos Vicente como amigo, uma pessoa que está sempre me aconselhando, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que eu admiro, respeito como homem, uma pessoa do bem. E você pode ter certeza, José Carlos Vicente, o que depender do vereador Maciel, eu vou estar à sua disposição, nas horas boas, nas horas ruins também, mas você pode ter certeza que você vai ter um grande amigo do seu lado, tá? Digo isso porque até mesmo pela sua experiência, a sua idade, eu vejo o carinho que você tem quando você chega para o vereador e diz, ó, acho que o caminho certo é esse, não vai por aqui não, vamos fazer dessa maneira. E eu tenho certeza que quando você dá esse estoque, dá essa orientação, é sempre por bem. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu cumprimento dentro dessa Casa Legislativa e o carinho e o respeito, a admiração que eu tenho pela sua pessoa. Boa noite. Senhor presidente, eu quero agradecer não só ao vereador Maciel, mas a todos os vereadores. Eu sou muito repetitivo. Eu gostaria imensamente que toda a classe política, não só vereador, fosse igual a abelha. A abelha, ela chega na colmeia, procura seu espaço, mas não suja a colmeia. Ela encontra o jeitinho de entrar. Eu observo sempre o seguinte: nós vereadores, eu digo sempre também, que o vereador é aquele que vê a dor do povo mais de perto. Eu, às vezes, estou numa reunião, como aconteceu semana passada, um gerente da Caixa Econômica ficou me provocando. E aí, como é que está a Câmara de São Gonçalo? Ainda tem muito bandido lá? Sabe o que eu disse para ele? Que eu estou nisso há 52 anos, nunca vi uma Câmara tão correta. E a prova disso, eu repito sempre, é que durante esse tempo, nenhuma Câmara do Brasil, de 54 até hoje, teve 10 ex-vereadores administrando a prefeitura. Agora, ontem foram caçados 5 vereadores em Belford Roxo e 2 suplentes. Ah, mas o que é que eu respondi para ele? Em toda categoria tem o que presta e o que não presta. Você sabia que o maior estouro da República do Brasil foi feito por um gerente de Tocantins, que pagou um prêmio da Sena de 75 milhões para ficar com dinheiro? Acabou o papo. É só isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Vereador Alexandre Gomes. Boa noite, presidente. É com enorme prazer, meu amigo vereador Marco Rodrigues, assumindo essa presidência, mesa, nobres vereadores, assistência e principalmente a população gonçalense assistindo a TV Câmara. Eu queria, presidente, iniciar minha fala aqui, primeiro, para parabenizar o vereador Jorge Mariola pelo pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito da Ampla, uma concessionária de serviço público que vem fazendo um desserviço para o município de São Gonçalo. Vereador Mariola, Dudu Catarina e demais colegas, diariamente a concessionária Ampla aparece estampada em diversos jornais de nossa cidade, de nosso estado, e principalmente vamos falar de São Gonçalo. A cada dia aumenta o número
de reclamação concernente à demora no atendimento ao contribuinte gonçalense concernente à falta de energia. Uma coisa que deveria ser realizado online, instantâneo. Nós estamos no século XXI. É inadmissível hoje ter que aguardar 2, 3, 4, 6 horas, 12 horas, 3 dias, o retorno de energia na residência da nossa população. Então isso vem, vereador Mariola, comprovar a falha gritante na prestação de serviço dessa empresa no município. E pode, vereador Mariola, contar com esse vereador que vos fala. Tenho o maior prazer em ser relator dessa comissão, lhe ajudar os demais membros, e vamos mostrar para a sociedade gonçalense que nós temos uma péssima empresa prestando serviço de energia em nosso município. A parte, vereador Lecinho. Obrigado, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, muito obrigado. O serviço dessa empresa é tão ruim, que a nossa usina de asfalto ficou sem energia terça e quarta. Voltou energia hoje à tarde. Nesses 2 dias a usina não funcionou, deixou de produzir a massa asfáltica por causa da Ampla. É coisa assim vergonhosa. Então eu também faço orgulho, me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa comissão e tenho certeza que o Mariola, como presidente, com o corpo jurídico que ele tem, com o corpo jurídico que Vossa Excelência tem, nós vamos avançar muito em relação à melhora do serviço da Ampla. Muito obrigado. Ok, vereador Lecinho. Então, gente, eu queria convocar a população gonçalense amanhã, às 9 horas, não é isso, Mariola? Estaremos amanhã nos mobilizando no centro do Alcântara, lá em frente à Praça do Relógio, juntamente com a TV UIM, para escutar da sociedade, da população gonçalense, os seus reclames referentes à empresa Ampla. Porque, infelizmente, vereadores, nós temos uma das piores empresas de energia do país e, quem sabe, do mundo. E nós podemos resolver o problema 100%, Mariola. Infelizmente, essa casa não tem competência para isso. Mas nós podemos exigir, sim, uma melhora na prestação de serviço no município de São Gonçalo. Exigir, sim, que a Prefeitura Municipal notifique, multe, que o CODECOM, a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão Parlamentar de Inquérito aberta nesta casa também exige a presença dos representantes legais dessa empresa e exija também uma melhora nessa prestação de serviço. A parte, vereador Mariola. Obrigado, Alexandre. Eu sinto que essa Câmara está coesa, essa Câmara tem aglutinado forças para que a gente possa estar na rua defendendo os interesses da população. Fico muito feliz com a sua falação. Agora você pode ter a certeza que nós vamos convocar e vamos dar publicidade também aos deputados federais, porque eles têm muita responsabilidade com relação a isso, porque essa esfera é federal, nós sabemos de nossas limitações, mas nós temos, e os deputados federais eleitos por nosso Estado, têm a obrigação de nos acompanhar, porque essa discussão com a ANEEL, que nos limita a um espaço muito grande, o Pericá, uma das pessoas que mais trabalhou com relação a isso, tem um conhecimento de causa também muito grande. Brasília vai ter que ouvir a Câmara de Vereadores, talvez através dos deputados federais, mas que a gente vai fiscalizar, vai acompanhar e vamos convidá-los para estar aqui nas discussões, porque aquele que deixar e se omitir, for convidado, a gente hoje tem um programa de televisão, nós temos uma imprensa falada, escrita e televisada, e nós vamos para as ruas mostrar aquelas pessoas que se elegeram, que hoje têm o mandato no sufrágio popular de deputado federal, que veja as mazelas dessa prestadora de serviço em nossa cidade e que possa vir de Brasília
com soluções que nos engessam aqui, mas que com certeza estarão nesta casa defendendo os interesses da população, que tem deputados aqui que teve mais de 60 mil votos, aqui em São Gonçalo. Então nós fizemos questão hoje de nominar esses cidadãos e convidá-los para que possa formar a fileira conosco. Muito obrigado e percebo que a sua falação ela é hoje em sintonia com essa Casa Legislativa, com a população que muito clama por nossa presença em cada atividade dessa. Ok, vereador Jorge Mariola. E, presidente, até para não estourar o meu tempo, peço desculpa da sessão passada se eu extrapolei o meu tempo. Eu quero aqui também deixar registrado, presidente, a minha preocupação no seguinte sentido. Hoje, se tem uma pasta hoje do Executivo que tem um contato e um diálogo muito bom com essa casa, é a pasta da Secretaria de Governo. E na sessão passada, eu tive o prazer de divulgar que, pelo que eu entendo, pelo que eu escuto, o secretário de Governo, Sandro Almeida, será o grande candidato a deputado federal desse município. E sendo ele candidato, presidente, tem que assumir um novo secretário. E eu espero que o prefeito Neilton Molim coloque um secretário de governo com a competência, com caráter e com o compromisso que o Sandro Almeida tem com essa cidade. Porque se tem algum secretário que eu falo que escuta essa casa, que dá atenção à população, todos dão, mas a atenção que o Sandro dá ao município de São Gonçalo e a essa casa, e dificilmente nós vamos encontrar. Então faço aqui um alerta, um pedido para que o prefeito Neilton Molim avalie e escolha um substituto do quilate, Marlos, do Sandro Almeida, um parceiro, um irmão de todos os dias e de todas as horas. A parte, vereador Marlos Costa. Agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador Alexandre. A Secretaria de Governo, a Secretaria que tem tanto apreço por esse legislativo, tanto carinho pelos vereadores, que o secretário sempre envia uma câmera de filmagem aqui para registrar a voz, a imagem de cada um dos vereadores, para que ele realmente possa todos os dias estar ouvindo os clamores, os anseios dos vereadores dessa casa. Eu quero parabenizar o Partido da República, o Partido do Prefeito, por essa escolha do secretário Sandro Almeida como candidato a deputado federal, porque acredito que a candidatura dele unifica o partido dele e faz com que o partido dele possa eleger realmente um representante em Brasília à altura. Muito obrigado. Ok, vereador. Então, presidente, era só esse alerta, era só esse registro que eu gostaria de fazer, porque eu tenho certeza, Marlos, que o próximo secretário de governo vai mandar uma equipe para filmar, para escutar, vai ter a conduta, o compromisso, o caráter que o Sandro Almeida sempre teve. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite. Professor Paulo. Boa noite, vereador Marco Rodrigues, que hoje preside esta sessão. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores presentes. Boa noite a essa assistência que sempre está aqui participando. Boa noite a todos e a todas. Você sabe o que é isso? Eu hoje aprendi um pouquinho mais. E cada dia a gente aprende algo diferente. Isso é muito bom. E sempre que eu aprendo algo, eu procuro repassar às pessoas, né? Hoje eu descobri uma coisa muito interessante que eu desconhecia. Pode ser até que alguns aqui soubessem disso. Eu, assistindo Bom Dia Brasil, estava vendo uma manifestação em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Manifestação esta, realizada por médicos, enfermeiros, pacientes. Eles estavam lá para fazer uma referência ao Dia do Rim. Hoje é comemorado o Dia do Rim no nosso país. Eu desconhecia isso e aprendi isso. Então, eu acho que me cabe estar repassando essa informação, né? Na condição de profissional de educação, eu acho que é até minha obrigação,
Né? Todos que já sabem, ótimo, mas hoje eu aprendi isso e estou repassando. Hoje é o dia do rim. Inclusive lá nessa manifestação, eles colocaram um rim de mais de 5 metros de plástico para fazer essa referência, até para cobrar das autoridades mais recursos, mais investimento para a saúde, né? Porque nós sabemos que no nosso país existem muitas pessoas com problema renal que necessitam de hemodiálise, muitas das vezes até de transplantes. E uma outra colocação que eu gostaria de fazer aqui é informar, embora acho que a maioria também saiba, né, disso, porque todos acompanham a imprensa. Ontem foi cassado mais um prefeito, né? Ontem foi cassado o prefeito de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, tá? E assumiu o vice dele. O partido dele, eu nem ia citar para não ficar entrando nesse choque de partido, né? Porque acaba isso criando... Mas o partido é o Partido Progressista, o partido desse prefeito que foi cassado, tá? Assumiu o vice, que é do mesmo partido, tá? E o motivo foi contratações emergenciais irregulares, tá? Essas contratações que faz de emergência, assim, né? Às vezes não faz licitação nem nada, tal. O motivo foi este, tá? Ele foi cassado ontem pela Câmara de Vereadores, tá? E gostaria também de reafirmar uma informação que eu passei aqui na sessão desta semana sobre a cassação do prefeito de Araruama. Tá confirmado a posse do vice, tá? Ele não retornou, o vice assumiu, e o detalhe mais interessante é o seguinte: o vice não é do mesmo partido, tá? O partido que foi cassado em Araruama é do PR, né, prefeito Miguel Giovanni, e o que assumiu o lugar dele, o vice-prefeito, é do PT do B. PT do B, tá? Então eu estou reafirmando essa informação, porque na ocasião que eu fiz essa informação, houve alguma contra-informação. Eu quero reafirmar que ele realmente foi cassado. Ele está recorrendo até à justiça, tá? O mérito será ainda julgado, tá? Mas ele está afastado. Concedido a parte, vereador. Professor Paulo, o que na verdade vai ficar confirmado, se continuar a ser cassado prefeitos, não estou aqui defendendo os prefeitos que foram cassados, não, porque acho até que eles têm culpa no cartório. Mas o que na verdade vai ficar confirmado, né, com esses afastamentos de prefeitos, principalmente do PR, é a manipulação que tem na justiça o governo PT. Haja vista, por exemplo, uma coisa que me assustava, era o governo passado aqui de São Gonçalo. Desvio na saúde de 200 milhões. Desvio, o irmão da prefeita tinha o secretário de segurança aqui, tinha uma gravação do irmão da prefeita, ele mesmo confirmando que desviava dinheiro da iluminação pública, né? E a Polícia Federal não investigava. Na verdade, o delegado que prendeu 4 pessoas e deu uma declaração que tinha já indício de pessoas do alto escalão do governo municipal envolvido no desvio de 200 milhões da saúde, o delegado foi afastado no outro dia. E então, eu gostaria de deixar assim, um comentário de que o que fica realmente registrado é a manipulação que os governos que estão no poder têm da justiça. Obrigado. Haja visto o mensalão. Obrigado pela parte. Tenho entendimento que não contribuiu muito com minha fala, não, mas quero conceder a parte ao vereador Marlos. Agradeço a Vossa Excelência, vereador professor Paulo. Eu quero, na verdade, fazer um rápido registro em relação ao comentário do vereador que aparteou Vossa Excelência anteriormente, de que, na verdade, nesses 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, o que a gente vê, na verdade, é uma Polícia Federal independente, uma Polícia Federal que investiga, uma justiça cada dia com mais independência, inclusive para punir. A ação penal, que a imprensa chama de mensalão, inclusive, levou à prisão pessoas que são do alto escalão, que eram do alto escalão da República, que mostra, inclusive, que pertenciam e pertencem aos quadros do Partido dos Trabalhadores, mostrando exatamente a lisura da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal no atual governo. Ou seja, se a pessoa
cometer algum tipo de equívoco, as instituições vão funcionar e as pessoas vão pagar pelos seus erros. Então, eu discordo frontalmente, porque o que a gente vê, na verdade, é um aperfeiçoamento cada vez maior das instituições de investigação da polícia, do Ministério Público e de julgamento do Poder Judiciário, e tudo isso nesses 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Acho que a parte concedida a Vossa Excelência contribuiu com minha fala, diferente da parte que dei anteriormente. E quero dizer que, complementando a sua fala, vereador Marlos Costa, que o Partido dos Trabalhadores, nesse tempo que está no poder, foi o período que mais se puniu nesse país. Foi o período que as falcatruas vieram mais à tona. Porque antigamente, não é que se cometiam poucas falcatruas, não. É porque ninguém tinha coragem de denunciar, ninguém tinha coragem de punir. E hoje não. Até nós mesmos do PT, uma marca que nós temos é que muitos até dizem, até o próprio PT entram em choque um com o outro, porque a gente não permite que haja irregularidade. Se houver, nós somos o primeiro a denunciar. E no Partido dos Trabalhadores, quem comete irregularidade é punido e denunciado até por nós mesmos, que nós queremos que todos andem na linha, tá? E mais ainda vamos querer os que não são do nosso partido. A gente até tenta colaborar, contribuindo, mostrando algumas falhas, para que não haja necessidade das irregularidades irem ao Ministério Público. Agora, se muitas coisas que ocorrem, as providências não forem tomadas, nós vamos cumprir o nosso dever, o nosso papel de fiscalizador e mandar à Justiça tudo que houver de irregularidade em qualquer lugar do nosso país. Tá? Eu quero deixar aqui uma boa noite a todos e desejar um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Vou pedir aqui ao nobre vereador José Carlos Vicente que assuma a presidência da sessão, que eu vou precisar me ausentar por alguns minutos. Próximo orador, por favor. Dudu do Catarina. Próximo orador é eu mesmo. Boa noite, presidente, demais vereadores, assistência, pessoal de casa. Eu não ia falar não, mas já que Alexandre acionou a tribuna ali e falou a respeito do secretário Sandro Almeida, eu vou ter que corroborar com a sua fala. Ao mesmo tempo, Alexandre, que me deixa feliz, me deixa triste, porque a gente é muito bem recebido na secretaria. É um cara que não tem medido esforços. De madrugada tem ficado lá na secretaria, como eu já saí de lá 1h da manhã, conversando com ele, tem dado toda a atenção. Mesmo eu sendo pré-candidato a deputado federal, posso ter o Sandro para disputar comigo. Eu fico feliz, porque é uma pessoa que merece essa vaga aí e merece ter o carinho do prefeito para disputar essa eleição. Quer a parte, vereador? Obrigado, vereador Dudu do Catarina, pela parte. E quero dizer aos nobres colegas vereadores e assistência, quando eu falo na pessoa do Sandro Almeida, eu falo na qualidade do secretário de governo. E eu levo um ditado na minha vida, era o seguinte: dar a César o que é de César. Se o prefeito estiver fazendo isso, olhando pelo critério da competência, daquilo que todos os secretários fizeram, e a pessoa capaz e merecedora disso, eu não tenho dúvida também que o Sandro Almeida é o merecedor disso, por tudo que ele tem feito em quase 16 meses de governo do Neilton Mulim. E quando eu falo isso, Dudu, eu não falo que eu escutei nos corredores, não. Eu escutei por fonte da cúpula do PR, tanto estadual quanto nacional. E eu não falo isso e não quero que a bancada do PR dessa casa fique preocupada, não. Porque eu sei, vereadores, que acho que tem alguns pretensos candidatos da bancada, e que se o Sandro Almeida for candidato, certamente vai inviabilizar a candidatura de alguns. Mas é aquilo que eu falei, vereador Marlos Costa. Eu acho que, se é realmente o Sandro, e tenho certeza pelo que eu escutei que será, é pela qualidade, pela competência, pelo caráter e pelo homem que o secretário de governo é. E tenho certeza
que quando isso acontecer, muitos vereadores dessa casa ficarão felizes. Tenho certeza disso. Então agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer o seguinte: fico muito feliz, Dudu, se isso acontecer, e tenho certeza, Marlon, que isso vai acontecer. Muito obrigado. Valeu, Alexandre. Mas eu fui perguntar a ele, né? Perguntei a ele, ele falou para mim que não, mas fica essa no ar. Quero aqui parabenizar também o prefeito Neilton Mulim pela inauguração que teve hoje, até mostrando ele uma pessoa preocupada com as pessoas com necessidade especial. Eu falo bastante aqui que eu tenho uma sobrinha que é especial, então hoje eu fui na inauguração lá no Vista Alegre e fiquei muito feliz com o que eu vi, Lázaro. Um espaço adequado, onde tem curso, tem um local para que as pessoas que têm deficiência possam ali aprender alguma coisa. Então o prefeito está de parabéns mais uma vez. Eu quero deixar aqui registrado para que todos vocês saibam. Quem não teve a oportunidade de ir lá em Vista Alegre hoje, né, eu fui, alguns outros vereadores aqui também foram, e tenho certeza que gostaram do que viram. Somente, boa noite a todos. Próximo orador, vereador Ricardo Pericá, Solidariedade. Boa noite, senhor presidente, Zé Carlos Vicente. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite, assistência, a equipe da TV Win. Bem, dois assuntos, vou falar da Ampla. Eu estava até de saída, que tinha um compromisso, mas importante a fala do vereador Mariola, trazendo esclarecimentos, e eu vou tocar nesse assunto, mas acabou o assunto também, né, do professor Paulo, que me aguça bastante essa questão do Partido dos Trabalhadores. Eu vou fazer um comentário aqui, de uma certa forma, voltando atrás. Existe uma lei, Paulo, que ela passou a interferir muito na vida do parlamentar. Na verdade, a interpretação da lei. Essa interpretação da lei de fidelidade partidária do governo PT para cá, houve essa interpretação por conta de uma ação movida pelo DEM, e o Supremo Tribunal passou a definir, e aqui vários vereadores sofreram o processo de cassação do mandato, eu acho que o próprio Mariola, Dilson Drummond, e foi um tal de vereador pedir mandato do outro, uma confusão muito grande dessa lei que passou a ser comentada de 2006 para cá, chamada Lei da Fidelidade Partidária. E o que motivou isso? O que motivou isso foi o partido DEM, que perdeu, assim, abruptamente, vários parlamentares para partidos da base aliada do governo PT. E um quebra-cabeça disso tudo, que me fazia, assim, pensar, era que o partido PT, eu era do partido PT, perdão, do PDT. O partido PDT teve vários candidatos, ainda com Brizola vivo. Foi uma coisa assim que ninguém conseguia entender. Os parlamentares, ao se elegerem, antigamente, antes do PT, em épocas passadas, era muito comum, no decorrer do mandato, os candidatos trocarem de partidos, porque deslumbrava uma ideologia aqui, deslumbrava um partido acolá. Mas com a entrada do PT, quando Lula assumiu, antes do Lula assumir, em outubro, quando Lula ganhou a eleição, no outro mês, houve uma debandada de candidatos, assim, mas uma coisa que jamais foi vista na história do país. E hoje a gente sabe que essa debandada foi justamente a questão do mensalão, porque foi uma proposta de se tomar conta do país através de se ter o Congresso em suas mãos, onde vários candidatos eleitos por um partido, antes até de tomar posse no partido, saíram do partido para ir para o partido da base aliada. Aqui mesmo em São Gonçalo, a amante do prefeito, Elaine Costa, foi eleita pelo PDT, feliz no PDT, todo o seu discurso era de muito alinhamento com o Leonel Brizola. Ela, em novembro, foi para o PTB do Roberto Jefferson para se associar lá ao grupo do Lula. Ali já era a montagem do mensalão antes do Lula tomar posse,
antes dos congressistas tomarem posse. Esse é o quebra-cabeça. Ninguém tem dúvida disso, que houve o mensalão. A coisa é muito clara, né? Ainda aquela dúvida, né, de que o Lula não sabe de nada, porque a história diz o seguinte: tinha duas chances para Lula ali. Ou ele assumia que fazia parte da quadrilha, do esquema do mensalão, ou ele se colocava como um presidente omisso, que as coisas estão acontecendo, ele não sabe de nada. Isso aí também aconteceu numa cidade. Teve uma cidade que tinha um candidato que ele tinha uma fama de boiola que ninguém conseguia tirar isso dele. Mas ele tinha muitos votos na igreja, e ele estava vendo que os votos da igreja estavam se perdendo por conta dessa fama. Os pastores já não aceitavam mais ele entrar na igreja porque ele tinha uma fama de boiola. Então ele resolveu divulgar que ele era corno na cidade. A irmã chamava os vereadores para falar, dizia que o irmão era corno. Por quê? Porque o corno a igreja aceita. Agora o boiola não era aceitado. Então o Lula preferiu dizer que era um presidente omisso para não dizer que era ladrão, né? Mas eu não sei o que é pior. Mas, enfim, deixa eu entrar no assunto da Ampla agora. Senhor presidente, a colocação... A parte, vereador. Sim. Boiola não, homossexual. Mas não é aqui em São Gonçalo não, tá? Não, tudo bem, não falei nada. Eu só pedi para que... Mas o... Oi? Nessa cidade lá eu não lembro se o rapaz era político não. Mas o Mariola fez uma colocação muito importante e eu tenho buscado a gente tentar trazer um esclarecimento melhor para a população. E o Mariola falou da questão dos deputados que tem que ser convocado para estar aqui presente. Porque a Ampla, de um tempo em diante, ela passou a usar o poder jurídico. E no poder jurídico ela sempre colocou de que ela está na esfera federal. Nós conseguimos, o vereador Mariola participou também, de uma audiência pública em Brasília, através do deputado federal Pezão, que era da cidade de Magé. E nessa audiência pública, a Ampla fez questão de registrar para os congressistas que não aceitaria a fala do vereador Ricardo Pericard, que era convidado oficial lá em Brasília para estar presente naquela audiência pública. Então eu não pude falar, né? E os vereadores também, Mariola, nós não pudemos fazer uso da palavra lá, porque a Ampla, ela notificou o Congresso dizendo que só responderia e só participaria se fosse uma convocação para responder aos deputados federais, porque a jurisprudência dela é federal, né? A concessão dela parte de Brasília, né? Diferente, por exemplo, da SEDAI, que nós temos, a SEDAI tem uma concessão dada pelo município, que seria do município aqui, o direito para cuidar da distribuição das águas aqui na nossa cidade. Então, a Mariola colocou muito bem. E eu acho que nós temos que trabalhar amanhã, Mariola, para convocar o governador, ex-governador Garotinho, que foi deputado federal segundo mais votado pela cidade de São Gonçalo. Ele obteve 51 mil votos aqui na cidade de São Gonçalo. 8. Em São Gonçalo? Acho que foi 51, não? É. E o deputado Edson Ezequiel teve 61, se eu não me engano. Algo parecido. Mas se eu errei para menos, foi melhor, para não dizer que eu estou aumentando. Concedida a parte, vereador. Obrigado, vereador Pericard, pela parte. Parabenizo Vossa Excelência por esse comentário. Mas eu duvido que esse cidadão e deputado federal Antony Garotinho tenha a hombridade de vir nesse município para defender o interesse do povo gonçalense. Porque é muito fácil vir em São Gonçalo, ganhar quase 60 mil votos e só ficar no blog dele contando um monte de história, fazendo um monte de denúncia e defender o interesse da população gonçalense. Eu acho que, se não for o segundo, deve ter sido o terceiro maior colégio eleitoral dele a nível de votação. E eu não vejo, procure aí nos canais, procure lá na Câmara de Deputados, quanto o Garotinho disponibilizou para o orçamento do município de São Gonçalo.
das emendas dele, nada. Então eu faço aí um alerta e eu até duvido que ele venha, porque infelizmente o único interesse dele no município é o voto. Obrigado, vereador Pericá. É bem colocado a audiência segunda-feira, e eu fiz uma colocação no meu Facebook, está lá desta semana. Eu coloquei os 13 ou 23 ou 16 deputados federais mais votados em nossa cidade. Por isso até eu fiquei um pouco com esses números na cabeça. Então eu vou até retornar a esse local para convidar, né? Seria melhor convidar os deputados, né? Os candidatos mais votados na cidade. E temos aí o Dr. Dilson Drummond, que participou também da luta contra a Ampla. Temos aqui o Marcelo, que é o seu filho representante. Vamos pedir que o Marcelo peça que o seu pai que esteja, que compareça aqui, né? E todos os deputados federais. Mas aí eu gostaria até de solicitar ajuda de todos aqui, dos candidatos do PT, né? Aqui temos alguém do PR e temos o Vinícius. Vinícius, você que é um representante hoje do PR aqui, poderia nos ajudar em informar ao deputado federal Antony Garotinho, né, que haverá essa audiência pública de Brasília aqui, que ele possa ou mandar um representante ou participar, né, se ele não puder estar nessa, mas ele manda um representante e vem na próxima. Então, eu acho que, desculpe até, Mariola, mais importante até do que a audiência, senhores, é a gente estar esclarecendo para a população de que eu acho até, não sei se talvez seja até mais importante do que a nossa audiência, é trazer o esclarecimento para o cidadão de que os deputados federais têm a responsabilidade dessa tarefa de defender a população gonçalense contra esse mau serviço, contra esse absurdo, esse abuso que essa empresa comete aqui em nossa cidade. Porque as pessoas têm que entender que elas não votam só em vereador. Elas votam em senador, em governador, em presidente, em deputado federal, deputado estadual, né? E não adianta, às vezes, cobrar do vereador uma tarefa que o vereador não vai obter êxito. Como cidadão, eu fui para a rua, eu briguei, eu botei carro de som, e fomos a Brasília, tivemos o acolhimento lá... Senhor vereador, um minuto para concluir, por favor. Tivemos o acolhimento do senador lá, da Igreja Universal, o Crivella, que ajudou com material, mas então é importante que a gente agora venha a elucidar para a população que aqueles deputados que tiveram voto, e vamos dar a oportunidade deles estarem aqui e mostrar, né, por que receberam os votos. Né? Então, muito importante a colocação do vereador Mariola, e eu gostaria de contar com a ajuda dos que estão presentes na sessão de hoje, o vereador Russo da Marmoraria, né, o vereador Alexandre Gomes, que deve ter seu deputado federal também, né? E eu vou procurar também os deputados federais que eram do meu partido, vou procurar saber se tiveram voto aqui na cidade, né? E a gente possa, através do Facebook, através de um ofício ainda, porque amanhã dá tempo da gente, conversei com o vereador Mariola, a gente fazia uma R amanhã para o Antony Garotinho e para os pelo menos 5 mais votados, para que eles possam estar presentes aqui e que a gente venha mostrar esse convite aqui na audiência e dar um espaço para que eles possam estar nos ajudando nessa batalha contra a Ampla. Obrigado, senhor presidente. Vereador Mariola. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Iniciando a minha fala, quero também parabenizar o governo pela inauguração hoje lá naquele complexo onde vai atender os portadores de necessidade especial, inclusive com uma creche, lá tinha uma padaria que eu vi a luta do prefeito, então, na época, secretário de Desenvolvimento Social, que foi a Brasília, conseguir aquele espaço e ali criar, inclusive, uma padaria comunitária, que na época, inclusive, atendia 3.000 famílias, e eu acompanhei isso de perto. Na época, elogiava o Neilton, que deixou esta casa para ser secretário de Desenvolvimento Social, e foi uma conquista realmente dele ainda no Poder Legislativo, quando foi para o Poder Executivo, cedido pela Câmara de Vereadores. Eu escrevi aqui, eu não ia falar algumas coisas, se falaram do partido aqui.
da questão ideológica, do partido, da fidelidade. É muito difícil você falar de fidelidade nesse país. Difícil. Você pega um partido onde tem uma pessoa da extrema direita, daqui a pouco a pessoa está na extrema esquerda. Você pega um PPS, que era o antigo Partido Comunista, um partido de luta ideológica, um partido de viés ideológico, um partido das lutas, do dia a dia, das fábricas, dos sindicatos, da luta da população mais humilde, das bandeiras de conquista, do socialismo. Aí daqui a pouco você vê os caras que defendem o capital, que são capitalistas dentro de um PPS da vida. Então desfigura totalmente a doutrina ideológica de qualquer partido. Eu fui vítima nesta casa, que eu era vereador pelo PPS, e não comungava com as políticas arbitrárias, de cima para baixo, feitas por alguns capitalistas que estavam dentro do partido. E Zé acompanhou, tive uma luta nessa cidade, onde tinha um empresário que era o presidente do partido de São Gonçalo, um empresário que, inclusive, com convênios nessa cidade, que ameliava recursos de nossa cidade, como presidente do partido na nossa cidade. Tinha um outro grande empresário em Niterói, deputado estadual, que negociava o partido no estado todo, um dos grandes empresários da educação no estado do Rio de Janeiro, um mega empresário, porque é um homem que já nasceu de berço milionário. E aí eu discutia o partido, posições partidárias ideológicas, e fui vítima de uma perseguição, que eu fui para o PDT, porque é um partido próximo e bem mais próximo da população, com pessoas que ainda vivenciam a época de Getúlio, de Jango, de Darcy Ribeiro, dessa gama de pessoas que realmente construíram esse país e que jamais aceitaram as injustiças, que foram para as ruas, a campanha da legalidade do Rio Grande do Sul, a defesa da posse do João Goulart, a cidadania do povo brasileiro, a liberdade do povo contra o capital estrangeiro. E aí abriram uma ação de expulsão do meu mandato, a cassação do meu mandato. E graças a Deus eu ganhei no tribunal por 7-0. E tive a felicidade de ter uma desembargadora, doutora Denise Montenegro, que no seu relatório ela falou da litigância de má-fé, que queriam tirar o mandato de uma pessoa íntegra, que ela conhecia a história política na cidade de São Gonçalo, como um bando de bandido. Foi desse jeito que ela aprofundou o relatório dela. E graças a Deus a gente continuou na vida pública, com mandato e no PDT. Porque esse partido, infelizmente, a história linda do comunismo, a história linda do socialismo, foi enlameada por meia dúzia de capitalistas, que ali uma tremenda irresponsabilidade. E eu posso falar com autoridade e conhecimento, que várias vezes o Zé Carlos Vicente, vereador, comigo nesta casa, acompanhou de perto essa discussão. Dudu Catarina, do meu partido, acompanhou de perto essa discussão, até na discussão interna dentro do PDT, onde eu dizia que seria uma falta de respeito com a cidade de São Gonçalo, com os gonçalenses, e capitalizar voto para um cidadão chamado Adolfo Conder, porque não tinha carteira nem assinada, não é de São Gonçalo, não tem carisma político, não conhece a cidade, não tem sensibilidade, não tem a condição de dirigir uma cidade do tamanho e da grandeza de São Gonçalo. E eu fui vítima, fui perseguido pelo próprio governo que eu defendia. E defendia uma causa maior, que era o partido, e era a continuidade do governo de São Gonçalo. Fui vítima, fui perseguido, algumas indicações minhas foram exoneradas. E a prova veio logo depois. Ele saiu lá do DEM, quando o Alexandre fala aqui, dê a César que é de César,
Ele não está querendo dizer que é César Maia, não, hein? Dê a César o que é de César. É um provérbio que ele usa com muita sabedoria, não é César Maia, não. Ninguém quer dar nada a César Maia, não, hein? É o Império Romano. É, não quer dar nada a César Maia, não. Pode botar isso na cabeça de vocês. E esse rapaz... Vereador, uma parte. À vontade, vereador. Eu quero lembrar ao senhor que hoje estão fazendo 50 anos do comício da Central do Brasil, que lá estavam reunidos Darcy Ribeiro, Miguel Arraes, João Goulart e Leonel de Moura Brizola. E que poucos dias depois estourou o movimento revolucionário de 31 de março. Obrigado. Muito obrigado por você ter ilustrado com tanta sabedoria a minha falação. E aí, pouco tempo depois, tudo aquilo que a gente tinha preocupação lá atrás e que a população deu uma resposta parecida a Panicé, porque quando ela hoje diz que não foi ela que escolheu, ela está se isentando dessa responsabilidade, pede desculpa à população, inclusive, foi ela, sim, a prefeita da cidade, a liderança maior dessa cidade, disse que teve lá o acordo com algumas esferas do poder estadual, que eu não acredito, e que lançou esse rapaz em São Gonçalo. E pouco depois, no dia da eleição, que acabou a eleição, ele pegou o carro dele e foi embora para Botafogo, onde ele mora. Foi embora para lá. E graças a Deus ele não ganhou a eleição. E hoje ele não está mais no PDT, está no PCdoB. Como é que eu posso acreditar em partido ideológico? Como é que se pega um Partido Comunista do Brasil, com tantos nomes, com tantas figuras que elevaram esse país, que ajudaram a construir, que foram para a luta para a reforma agrária, que deram o seu sangue pela uma conquista nacional da independência do nosso país, do Brasil para os brasileiros? Como é que eu posso, Zé? Como é que eu posso, companheiros, acreditar que um PCdoB pode receber um estrangeiro, que o próprio nome já fala, Adolfo me lembra o Hitler, infelizmente. E se vocês não sabem, eu não sei, e ainda vou ver com mais precisão, mas de qualquer maneira já me traz um desconfiômetro, que o pai desse rapaz foi um general e em atividade na época da Revolução. Na época do golpe de Estado, que não foi Revolução, na época do golpe de Estado, o pai desse rapaz era general. O tio, extrema-direita, o Jorge von Haus, senador da República. Santa Catarina. É. E como que o PCdoB, com uma história linda, com pessoas que defenderam com a sua vida esse país, pode aceitar a ficha de um cidadão desse? Não existe ideológico. Politicamente, ele pode ser uma excelente pessoa física, mas essa pessoa política são bandeiras ideológicas. E não se pode permitir uma coisa dessa. Presidente, pela benevolência, não se pode permitir de maneira nenhuma coisa dessa. Então, a minha preocupação é muito grande com relação a isso. Presidente, eu encaminhei ao Poder Executivo, quando hoje eu pedi aqui a intervenção da segurança pública com relação ao espaço gastronômico, que é o único que São Gonçalo tem, que é aqui em frente à prefeitura, e a gente conseguiu ali encontrar um ponto de referência, como se fosse um ponte da cidade, onde ali a gente acaba uma sessão, sentamos à mesa, tomamos uma Coca-Cola, uma cerveja, batemos um papo, comemos um salgado, e conversamos com os amigos, com a nata gonçalense que ali frequenta, com a população gonçalense, e que, graças a Deus, você não vê uma briga, não vê uma discussão, vê a gente alegria, gozação, de futebol, aquela brincadeira toda, aquela harmonização daquele espaço ali, que é o centro de gastronomia de nossa cidade. Já foram furtado várias coisas ali, foram arrombadas aquelas casas ali, a semana passada e essa semana. Por conta disso, a gente pede hoje que o 7º Batalhão coloque uma patrulha ali, para patrulhar e dar segurança ao usuário daquele espaço ali.
a partir das 18 horas até a madrugada. E solicitamos ao Poder Executivo que tome as providências, porque existe uma lei, que é a lei da gastronomia ali, mas existe uma coisa muito complicada. Existe uma coisa muito complicada, porque aquela lei de minha autoria, que criou o polo gastronômico, ela não teve regulamentação. Ela está esse tempo todo sem ser regulamentada, e eles não podem fazer isso. E eu estou sugerindo ao Poder Executivo, encaminhei um ofício com um parecer do Ministério Público, aonde faz uma ata com os donos ali, com os moradores, no entendimento entre eles, para que possa fazer a regulamentação do polo gastronômico e cultural de nossa cidade. E retire aquela placa do Espaço Salvatório, porque o nome ali é Polo Gastronômico e Cultural de nossa cidade. E para finalizar, presidente, essa questão da AMPA... Antes de eu finalizar, eu estou observando sua fala, quero lembrar o senhor que não ter carteira assinada não é parâmetro para não ter um mandato popular, porque Lindenberg nunca trabalhou. Começou na política fazendo um movimento contra a Collor, foi deputado federal, prefeito de Nova Iguaçu e hoje é senador da República. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas eu quando falei da carteira assinada, eu falei por ser um jovem não ter experiência nenhuma com relação a nenhuma profissão, e ele está na frente, aí não foi culpa dele também, ele está na frente de uma cidade de São Gonçalo, da grandeza de São Gonçalo, de mais de 1 milhão de habitantes, sem ter a mínima experiência de administração, de execução, e muito menos, ele não conhece a cidade. Se botar ele lá no Catarina, ele não vai conseguir sair. Se botar ele no Jockey, não vai conseguir sair. Agora, se botar ele no Botafogo, no Leblon, lá na Zona Sul, ele nasceu e praticamente cresceu, constituiu família ali. Então é diferente do cara vir para São Gonçalo e se entregar a chave de uma cidade, faltando com respeito com os próprios políticos dessa cidade, que conhece. Quero lembrar também ao senhor que o maior prefeito da história de São Gonçalo não era gonçalense. Joaquim de Almeida Lavoura nasceu em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. É, mas com uma grande diferença. Nasceu em Bom Sucesso, teve quitanda aqui, cresceu aqui, viveu aqui, tá certo? Viveu aqui, estou fechando, teve comércio aqui. Depois de um longo tempo, onde São Gonçalo carecia de um dirigente dessa cidade, ele se tornou vereador nessa cidade, fez movimento nessa cidade, investiu na agricultura dessa cidade, foi sitiante nessa cidade, foi comerciante nessa cidade, e depois de longos anos, já com cidadania em São Gonçalo, ele naturalmente se tornou vereador e prefeito dessa cidade. Diferente de uma pessoa que veio para São Gonçalo e em menos de 2, 3 anos chegou aqui e se arvoraram em colocar esse cidadão como prefeito da nossa cidade. Então não há como se fazer isso. E a AMPLA, como o Ricardo falou aqui, nós vamos convidar os deputados federais, nós não podemos convocá-los, mas podemos denunciá-los, aqueles que, na verdade, não vêm para cá estender a mão para atender a necessidade do povo de São Gonçalo. E eu solicitei, a imprensa hoje deu, calma Zé, estou fechando, não vou nem usar os 5 minutos da liderança. Eu solicitei hoje, a Câmara, anteontem, mandei um ofício para a AMPLA mandar um representante para esta casa. Eu não convoquei. Eu solicitei que eles mandem um representante da empresa para esta casa. A imprensa hoje me perguntou, e eu disse que tinha mandado ofício e está protocolado. Então não há hoje como eles negarem que eles foram citados. Foi protocolado na empresa. Se eles vão mandar, só vou poder saber disso na segunda-feira. Então é só isso. Muito obrigado pela paciência, entendeu? E dizer para você que o dia que esse país tiver realmente uma regra e que possa um programa partidário possa e deva ser respeitado, com certeza nós não vamos ter
pessoas saindo da extrema esquerda para a extrema direita, sem ter passado um tempo para se reciclar politicamente. Muito obrigado pela paciência, uma boa noite a todos. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão, marcando nova para dia 18 às 19 horas. Obrigado e boa noite a todos.